Graça e paz a todos amados em Cristo Jesus. Amados irmãos, eu hoje quero partilhar com vocês uma palavra que, na verdade, Deus vem ministrando no meu coração através das Escrituras e, na verdade, de um áudio que eu já havia feito, ou de um vídeo que eu já havia feito com relação ao livro de 1 Pedro, capítulo 5, a referência 5, versículo 5. Quando Deus diz que humilhai-vos na poderosa mão de Deus, e depois no final diz que os jovens sejam submissos, e no fim ele diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Resiste e se opõe. Esta palavra, na verdade, há dias eu vim meditando nela, e Deus começa-me a fazer entender, pela sua palavra, que todos os aspectos da Bíblia Sagrada, elas são espirituais. Toda vez que Deus traz uma palavra, ela tem o objetivo desta palavra é espiritual. É tratar daquilo que é a salvação. A palavra de Deus não foi dada para outra coisa senão para a salvação. Ela é aplicável na vida social, porque temos a relação, e a palavra de Deus é obras também, né? Quer dizer, você tem que receber por fé e depois tem que viver praticando as obras que justificam a tua fé. Então, esta aplica-se também na vida social. Mas o aspecto principal da palavra de Deus não é o aspecto social. O aspecto principal é o espiritual. E nesta que é a minha interação, lidando com o Espírito Santo, Deus começa a me fazer ver que não, apesar de que você entrega a palavra, ensina de uma forma que as pessoas tenham um comportamento social correspondente, mas primeiramente o aspecto que se aplica é espiritual. A Bíblia Sagrada é espiritual. A vinda de Cristo foi no sentido de nos dar uma nova vida em Cristo, que é um aspecto espiritual. A salvação é espiritual. Tem a ver com o fim de todas as coisas, é espiritual. Então, mas eu depois tentei perceber, e o que Deus diz? Deus diz assim: Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Mas o que ele está a se referir aqui é resistir ao conhecimento da verdade. É o resistir ao conhecimento da palavra revelada, dos aspectos espirituais daquilo que é a palavra que ele traz. Porque nós podemos trazer pelo evangelho social, dizer que Deus resiste, porque quando você não é humilde, as coisas não correm muito bem para si, as pessoas também te vão resistir, e não é, afinal de contas, as pessoas que estão a te resistir, mas Deus está a o resistir. Mas o aspecto principal aqui é espiritual. Onde é que Deus resiste a estas pessoas? Deus resiste àquelas pessoas que não são submissas a ela, o Espírito Santo, a sua verdade, e Deus os sela para que elas não tenham revelação do conhecimento da verdade. Elas podem ser aquelas pessoas com conhecimento teológico, religioso, mas elas nunca terão o discernimento, a revelação da palavra viva de Deus. Onde é que nós vamos tirar esse exemplo? Nós vamos ver que isso aponta logo para os falsos mestres, falsos profetas, os falsos crentes, os religiosos, na verdade. Por quê? Porque eles detêm um conhecimento teológico, um conhecimento talvez até por parte do mundo, conhecimento científico. Mas a verdade em Cristo, aquilo que é a palavra da sua revelação, do conhecimento espiritual, Deus os resiste, Deus não os dá. Então isso quer dizer que nós vamos olhar, por exemplo, o conhecimento, a sabedoria que Deus chama de santa, é aquilo que Salomão tinha. Salomão recebeu de Deus, e esta palavra de conhecimento, essa sabedoria, é a mesma que está no livro de Provérbios, que diz que clama nas esquinas das ruas, no supermercado, no centro comercial, nas praças, nas sinagogas, em todos os lugares. O conhecimento da palavra, o Espírito Santo que paira sobre o mundo todo, ele clama para dar conhecimento aos homens que não têm conhecimento da verdade. E quando as pessoas resistem à verdade do Evangelho, à verdade do Espírito Santo, o conhecimento da sua palavra viva, que é o fronesis que se torna sunesis, a sabedoria revelada, você jamais terá conhecimento das coisas de Deus.
Deus é que o está a resistir pela sua falta de humildade, de se submeter à sua palavra da verdade, para entender todas essas coisas. Então o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que você vai estar nestas congregações onde está o falso profeta, o profeta do evangelho social, o falso mestre do evangelho da prosperidade, do coaching, das falsas profecias. Por quê? Porque tanto o falso mestre como vocês foram selados para... Muitos de vocês foram selados, não digo todos, muitos de vocês foram selados para não terem conhecimento da verdade em Cristo, para não terem a palavra revelada do seu evangelho, daquilo que é o mistério da sua salvação, que é espiritual. Deus os resiste e os deixa que vocês desvaneiem-se na sabedoria humana, no conhecimento das coisas sociais, porque tudo isso não prega o evangelho da salvação, mas apresenta-se uma solução humana do mundo que você pode ganhar. Como é possível Deus que trouxe a salvação, que veio e pregou, e vimos que nas suas profecias dos finais, falou dos finais do tempo, o que iria acontecer, apontou ao reino do mundo como responsabilidade do sistema que opera, do príncipe desse mundo, que ele se referia ao diabo Satanás. Deus iria trazer o evangelho para te fazer ganhar o mundo com um sistema corrompido do diabo, para você ser feliz, para você ganhá-lo. É contrassenso, é contra a verdade de Deus. Apóstolo Paulo aponta no livro de Romanos, diz que a criação, o mundo, geme pela manifestação e está ansiosa esperando a manifestação dos filhos de Deus, para que ela seja liberta da corrupção que está no mundo, que Satanás trouxe. O sistema que opera no mundo é satânico. E esse sistema de governo, todas essas constituições, são operadas por Satanás. Deus, na sua misericórdia, no seu poder, soberania, Deus aí tem o tempo determinado que ele gera as coisas e tem o tempo determinado que ele cede para cumprir o seu propósito. Deus está sob controle de tudo. Mas ele apontou-nos que o mundo jaze no maligno. Aleluia. Então, se esse mundo jaz no maligno, a criação geme para a manifestação dos filhos de Deus, para que ela seja liberta da corrupção, como Deus te vai fazer o filho dele, o fiel, os seus santos, ganharem aquilo que a criação também geme? É contrassenso. Agora, como nós vamos compreender isso? Nós vamos entender que o evangelho social é um evangelho criado pelo próprio inimigo para aprisionar as pessoas numa falsa crença. Porque se nós vimos no livro do Apocalipse, Deus manifesta, apresenta aquela que é o simbolismo de que o dragão tem as coroas, os poderes, os governos sobre ele. E ele é o condutor desse sistema. Como Deus te vai fazer você querer ganhar esse sistema, amados? É um contrassenso do evangelho. Os falsos profetas, os falsos mestres, todos esses que pregam o falso evangelho, eles pregam o que é do mundo, é o que a Bíblia diz. Eles pregam o que é do mundo e o mundo os ouve. Quer dizer, quem faz audiência desses lugares também é do mundo, porque quer o mundo. Aliás, é por causa destes que têm coceira nos ouvidos, que querem ouvir sobre o mundo, que esses falsos profetas são dados como resultado ou como consequência da demanda daqueles que estão com mentes depravadas, como o próprio falso profeta que tem a mente depravada. E aqueles que estão selados com o selo de aço para jamais chegarem ao conhecimento da verdade. Então eles têm que ouvir do mundo o que os satisfaz, o que lhes faz sentir-se bem, para continuarem com essa prevaricação da verdade da palavra. Mas aqueles que estão a andar no espírito, em espírito e verdade, sabem que nós estamos de passagem nesse mundo, que daqui não levaremos nada, e que o que conta na verdade é o nosso pelório servindo em submissão e obediência ao Espírito Santo a Deus, e temos a palavra revelada do que é que estamos a vivenciar. Exemplo, desde que começou esta pandemia, Jesus Cristo deixou bem claro, disse que o sistema do mundo pertencia ao príncipe do mundo. Começou a pandemia. Você que olha para esses que se dizem ser os grandes homens de Deus que têm mega churches e outras coisas, eles não têm até hoje uma palavra revelada de Deus pela palavra
que Deus os deu para que eles nos possam decifrar o que é que está a passar. Onde é que você vai encontrar essa palavra? Procura os pequeninos e você vai encontrar a revelação da palavra. Aí está o segredo. Deus resiste aos soberbos, eles não têm revelação, Deus não os dá revelação, mas Ele dá os humildes aos pequeninos. O que é que nós estamos a compreender aqui? Nós estamos a entender que Deus diz que o espírito do anticristo, segundo o apóstolo Paulo, já opera, desde o princípio com o apóstolo Paulo. Ele diz que o espírito do maligno já opera, mas apenas está aguardando o momento que ele seja permitido para que ele saia. A hipocrisia que estava por detrás de todos esses governos, a mentira que se vivia com esses sistemas governativos, foi exposto por Deus para que vocês, para que nós, possamos perceber a verdade. Os governos que vocês, há menos de 3, 4 anos atrás, 5, vocês diziam, na grande estatística aparecia Canadá, o grande país, não sei o quê, Estados Unidos, nível de vida, Europa, Escandinávia, tudo aquilo que vocês diziam, que vocês liam na mídia. Hoje vocês veem a tirania, a ditadura, a opressão, a violação de direitos humanos a serem feitos por estes países que vocês têm como pioneiros da verdade. O que é que isso representa? Isso quer dizer que a hipocrisia do espírito do maligno que estava por trás, que Deus o estava a deter para que ele não se manifestasse ainda, agora foi liberado para que ele comece a agir. E entendam bem, quando aqueles que seguem os ensinos de escatologia que tenho dado com relação aos finais do tempo, vão entender que esse espírito opera desde o princípio, mas Deus o detinha. Mas agora Deus começa a liberar para que ele agora cumpra com aquilo que está na Escritura. Ele vai se impor, vai trazer aquilo que o mundo espera ter e será constituído, e nós estaremos aqui a observar isso. Mas o que é que nos vai garantir, o que é que nos vai sustentar a nossa fé? É a sua própria palavra. De nós permanecemos firmes na verdade, continuamos firmes obedientes a Deus e não submetemos a narrativa dominante, a dominação, o engano que o mundo vai trazer. Mas muitos que já estão no evangelho da prosperidade, que estão nesse evangelho social, eles já estão com os corações preparados para ganhar o mundo. Então com o mundo eles vão ter que seguir. Mas aqueles que conhecem a verdade, eles estarão firmes, apesar das consequências que iremos sofrer à frente. Eles permanecerão firmes na verdade até que Cristo venha. Então está aí o grande segredo. É preciso que esta palavra de revelação nos seja dada, como a palavra de revelação nos seja dada. É o chamado fronese que se torna sunese. Quer dizer, a palavra de revelação viva fica em nós. Quer dizer, nós lemos a escritura, lemos o print da verdade que está aí, e Deus pela revelação nos traz o entendimento dela através de quê? Vai nos fazer concordância, vai nos trazer profecias bíblicas, vai nos trazer alegoria, vai nos fazer confirmar profecias do passado, que dado pelos profetas, para nós entendermos o que ele está dizendo. Ele vai dizer, é aqui que eu estou a dizer. Eu estou a dizer isso. Então isso é verdade. Os governos do mundo sempre foram, o sistema sempre foi do maligno. Mas Deus sendo soberano, Deus sendo o autor de todas as coisas, o Criador, Ele controla mesmo o maligno em todo o seu movimento. Ele coloca parâmetros, limitações, todas as coisas que o inimigo, onde o inimigo faz, o que é que deve e o que é que não deve. Deus é que faz. Deus é que faz. E para vocês, aqueles que não acreditam em Deus, que dizem, não, Deus não existe, o diabo ri-se de vocês. Porque o diabo, ele anda como Deus lhe coordena. Ele não faz o que ele quer. E ele chama meu Senhor, a Deus. Como você, pequeno ser humano, não acredita na existência de Deus? O diabo ri-se de ti. Você é o mais louco de toda a existência humana. Aleluia. Então é necessário que nós vejamos isso. É importante que nós tenhamos isso. Por isso você vai ver alguns que são os soberbos, que se acham ser os grandes pastores, chegam ali, começam a pregar, falam da teoria de conspiração, falam de nova ordem mundial, falam de algumas coisas, mas perguntam o que isso tem, qual é o sentido espiritual pela Bíblia Sagrada que vocês vão explicar. Eles não têm, não sabem dizer. Por quê? Porque Deus cegou o conhecimento deles, selou por causa da resistência que eles têm, por causa
da blasfêmia contra o Espírito Santo que cometeram, eles jamais chegarão ao conhecimento da verdade. Eles vão falar daquilo que você já abre no social media, vai para o Rumble, vai para os private, vai para o Patreon, vai para vários canais que você pode adquirir informação. E você vai ver que até aqueles que não creem verdadeiramente em Deus, mas que estão despertos em suas mentes, que acreditam que só Deus é que sabe o que irá fazer também com eles, para talvez serão um dia convertidos, eles já estão a falar dessas coisas que existem há muitos anos. Então o homem de Deus não pode consistir em falar também só aquilo. O homem de Deus tem que ter revelação. Senhor, o que é isso? É isso que esses homens não têm. Há alguns ainda mais soberbos, como Cristo e Aquilome, aparece ali, começa a falar de teoria da conspiração, fala de coisas até absurdas que também há debunk, porque existe realmente alguma certa teoria da conspiração, mas isto é verdade. Então a verdade não consiste só na verdade daquilo que é fatos revelados, mas tem que haver discernimento, revelação pelo Espírito Santo. O que isso significa? O que a elite significa? Quem é a elite? Por que é a elite? Por que é isso? Tudo tem que ser revelado pela palavra de Deus. Então a resistência que Deus diz ao soberbo é a resistência do conhecimento da palavra viva, do froneses que se torna suneses, que é revelação viva do Espírito Santo sobre a sua verdade. E essa eles nunca vão ter. Por quê? Porque God resists them. God just shut down the door. Because they're just so proud, they're so gullible to do everything that they think they are really true, they are really sincere, but they are against God. But they have a deprived mind. Out of the Spirit, they cannot reveal the Word of God. They cannot bring revelation of the true knowledge of God. They cannot have the Solomon wisdom that is Christ, que é Jesus Cristo. Esta revelação de Salomão, que é o próprio Cristo. Eles não têm. Por quê? Porque eles resistem a Cristo. Eles resistem à verdade. E jamais poderão ter conhecimento da sua verdade. Então é isso que eu queria partilhar com vocês. Fuja desses enganos. Tenha a palavra revelada. Quanto mais você ser religioso, resistir à verdade de Cristo, jamais você terá conhecimento da palavra dele. Porque Cristo se revela aos humildes. Cristo traz revelação aos pequeninos. Cristo traz revelação aos submissos à sua vontade, à sua palavra. Ele não é com estes falsos, não é com estes, porque estes são agentes de Satanás, esses são agentes do mundo e eles vão continuar ali até os finais. Então você permaneça na palavra da revelação viva, que é que o mundo jaze no maligno e os governos desse mundo vão atingir o que vão atingir, vão fazer sim. A igreja não será levada. Pronto, há outra teoria, vamos respeitá-la e deixá-la assim, que isso não nos separa de sermos irmãos. Outra teoria do arrebatamento antes, mas é muito simples, olhamos, os fatos estão ali. Então se o arrebatamento é na 7ª trombeta e as trombetas todas representadas da primeira até a 6ª representam a grande tribulação, como você não vai passar na grande tribulação? É contrassenso. E se as taças da ira significam o juízo ao mundo, como você não vai passar na grande tribulação, que é antes do juízo final, da qual a igreja já não está presente? É só olharmos para isso. Porque durante as taças da ira, que são os grandes flagelos que o mundo vai ter, que é feito pelas duas testemunhas de Jesus Cristo na terra, que estão a pregar o Evangelho, o mundo, as instruções estão bem dadas. Lance essa ira e apenas não toque naqueles que têm o selo. Quem são esses que têm? Na grande tribulação, os selados são os filhos de Deus. Não são qualquer outra geração que vai ser salva, como muitos dizem. Não, somos mesmo nós. Somos nós. E muitos de nós terão que sofrer aquilo que tem que ser passar. Mas amém, irmão. Então, nós vamos ficar por aqui. A resistência da palavra de Deus, que Deus resiste à sabedoria aos soberbos, é realmente a revelação da palavra. Eu fico estupefacto a assistir muitas das vezes, olhar para esses falsos profetas, que não têm nada para dizer sobre 2 anos de pandemia. Estamos a entrar para outra, a mudança de paradigma que começou desde a pandemia. Estamos a entrar para outras questões. Eles não têm nada para dizer, continuam a pregar o ganhar o mundo. Quer dizer, o mundo que já está... Quer dizer, o Jesus de Nazaré.
Então, é incrível nós vemos essa falta de sabedoria e discernimento desses homens. Shalom, a paz do Senhor, tenha uma boa quinta-feira, Deus lhe abençoe, medita a tua palavra, permaneça firme na tua verdade. E outra coisa que eu queria aqui tocar, estava a esquecer, eu vi estava aqui alguns dias ao ver aqui alguns comentários. Não queria voltar a falar desse cara, mas pronto, é com irmão Ernesto, saudações, irmão Ernesto, para não perder o fio. Ok, eu não queria falar dele. É o tal de profeta Marcelino que as pessoas seguem. Eu fiquei há dias, alguém me enviou-me qualquer coisa, mandaram-me um link, um irmão, e eu por acaso estive a observar ele a ministrar na sua sinagoga de Satanás lá. E eu fiquei impressionado a ouvir o que ele falava, a tamanha blasfêmia que saía da boca daquele homem, o que ele dizia. E eu não sei como posso responder. A minha questão é a seguinte: tem que ser louco, você tem que ter a mente depravada para você seguir um indivíduo como ele. Ele está a apontar algumas pessoas que são também falsas, mas não se esqueça, Satanás é assim. Recordem-se que a serva escrava, quando Paulo pregava, ela veio, que tinha o espírito da adivinha, e ela disse: este é Paulo, acredito que Silas, homens que vieram vos pregar, são servos do Altíssimo, vieram vos pregar o Evangelho de Deus. Ela estava a mentir, a selva, o espírito do engano estava dizendo: não. O que isso é? Isso é uma isca. Ele falou, afirmou algo que é a verdade, para na verdade ganhar os fiéis que já criam em Paulo. Porque se Paulo não, pelo Espírito Santo, não repreendesse o espírito do engano que estava na serva, então, assim que Paulo se ausentasse da cidade, os fiéis que tinham acreditado no Evangelho da verdade iriam ir ter com esse espírito da adivinha, crendo que ela tem o espírito do Deus vivo. E ela iria formar uma religião a partir daí. Ela iria começar uma religião, mas com a decepção aos fiéis a quem Paulo pregou. Então Paulo teve que expulsá-lo, porque Satanás é astuta. O Satanás vem e vai dizer: nem todos que aparecem pregando e falando esse é falso profeta, aquele é falso profeta, quer dizer que sejam homens de Deus, quer dizer que estejam a falar, sejam homens da verdade. Eles estão apenas a fazer aquilo porque Satanás, sendo ele um astuta, um sábio da parte do mal, ele vai trazer aquilo para tomar a isca aqueles que estão a fugir do engano, para agora crerem nele. É o que o Marcelino, esse cadáver, está a fazer. Ele faz aquilo, fala deste, daquele, essas lutas, e veja que não é o Espírito Santo, deixe de conhecer o Espírito Santo, não faça isso. Esse não é o Espírito Santo, isso é o Espírito do engano, são os espíritos dos anjos caídos, demônios, é que estão operando nesse falso profeta. E ele está causando essa confusão apenas para coisa. Agora, qual é a doutrina que Marcelino tem? Que doutrina de ensino da verdade Marcelino tem? Marcelino desconhece a Bíblia Sagrada. No seu contexto de revelação fronenses, ele nunca lhe desconhece. Mas os que o seguem, quem são? São aqueles que também têm os corações desvaneados da verdade e creem no evangelho da sua forma humana e aceitam. Porque o que ele abre a boca e começa a falar, aquilo é loucura, ele é o profeta maluco, aquele é o maluco. Aquele é um doido, não sei, ele já está mesmo maluco, ele não pode estar são da sua consciência. Aliás, uma mente depravada, tomada pelos espíritos enganadores, não pode trazer nenhuma verdade. Ele só manipula. E o que ele fica a falar, o filme que ele fala, porque eu é que destruí, que fiz, é uma pouca vergonha. Eu teria, se eu conhecer alguém que está nessa igreja, muito honestamente, eu acho que eu vou desprezar essa pessoa. Porque é completamente uma mente depravada. E eu tenho mais respeito pelo mundano que ainda não conhece a Deus do que você que segue esse falso profeta. Este é o próprio cadáver. Este aqui é um blasfêmio contra Deus. Eu vou fazer agora uma oração aqui online. Eu não estava para fazer isso, mas vou fazer com relação a esse Marcelino. Vou terminar com isso, porque eu não acredito que pessoas sãs, que tenham o Espírito Santo, estejam livres, estejam libertos, estejam a viver ainda o livre-arbítrio para a escolha, possam acreditar no Marcelino. Você tem que estar possuído de demônio, tem que estar espiritualmente morto para você ouvir apenas essas blasfêmias que ele traz. E eu vou orar aqui agora. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, obrigado, Deus Pai, pela tua palavra. Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua. Toda honra, toda glória seja a ti, Pai.
Eu não faço essa oração por mim, porque o Senhor tem me mostrado a tua verdade. O Senhor tem revelado pela palavra viva quem tu és, a tua salvação, o teu propósito, o teu plano com relação ao mundo. Eu não conheço todas as coisas, mas o Senhor, com relação àquilo que é o teu plano e o propósito para comigo, para com a minha casa, a minha família e aqueles que possam também experimentar a tua verdade, o Senhor mostra. Então, Deus Pai, quem é esse Marcelino, Pai? Eu faço essa oração viva, online, para que todo mundo vê. Quem é este Marcelino? Porque o que sai da boca dele são profanações, são blasfemas contra o Espírito Santo e contra Deus. Ele fala de coisas que ele não tem conhecimento. Eu, pela palavra, o dou como maluco, louco, doido, completamente atordoado. Ele não sabe o que fala. Eu peço misericórdia ao Deus Pai para aqueles que estão selados, ou aqueles que o Senhor tem no teu propósito para a salvação. E se Ele mesmo ainda o Senhor o vai resgatar, que eu não creio muito, duvido pelo tamanho de blasfêmia que sai da boca dele. Deus Pai, quais são os espíritos que tomaram esse homem? Qual é o objetivo desse pequenino, desse sopro, desse mero humano? Mas eu te peço, Senhor, para que a tua glória, para que o teu poder seja manifeste. Senhor, prova ao teu povo, mostra ao teu povo quem esse homem é. Mostra, Senhor, não por mim, eu não sou nada e não quero aparecer, não desejo. Pai, faça pelas almas, Senhor, pelos teus pequeninos, pelas tuas ovelhas que estejam a ser enganados ou que ainda estão por ser enganados por este falso profeta, por esse filho de Baal, por esse filho do inferno, por esse servo de Satanás, por esse diabo que se levantou. Deus da paz, mostra a ele. Eles têm mostrado, está a dizer que tem autoridade de matar e fazer. Senhor, mostra o teu povo, assim conforme o Senhor tem feito ao longo do tempo, mas faça segundo a tua vontade, Pai. Esta não é uma oração de demanda e jamais demandarei de ti algo, Pai, porque eu sou seu servo, sou seu filho pequenino que sou e não estou dentro do conselho da Trindade, do conselho onde está o Espírito Santo, o Pai e o Filho. Eu não estou, eu sou apenas um servo submisso a Cristo, andar sob a tutela de Jesus. Mas, Senhor, mostra quem esse indivíduo é. Mostra ao mundo, prova ao mundo, Senhor. Não para que eu seja exaltado, mas para que o teu nome, para que a tua glória, o teu poder, a tua majestade seja mostrada. Porque ela até agora tem enganado milhares e milhares de pessoas. O espírito do cão, o espírito do lobo, o espírito do dragão que está nesse homem tem falado coisas tremendas contra ti, Pai. Tem se profanado contra o Espírito Santo, contra a tua verdade, contra o teu poder e a tua glória. Mas eu peço-te, Pai, Senhor, segundo a tua vontade, faz uma exposição deste falso profeta. Assim como o Senhor me usou e fez com que este falso profeta, o pai deste, o irmão desse filho do diabo, Davi do Or, fosse exposto, faça o mesmo com esse indivíduo, Pai. Segundo a tua vontade, o teu propósito, o teu plano. Eu não estou a impor nada para si, mas, Pai, é o teu nome, é a tua glória, é o teu poder. São as tuas ovelhas, são os teus pequeninos que poderão ser enganados por essa escuria do diabo que está aí. Senhor, faça uma exposição. Mostra ao teu povo que ele não tem poder nenhum. Mostra ao teu povo que ele não tem tempo determinado para ele próprio como data de viver e não viver. Mostra para ele que ele não detém qualquer poder no trono da glória, no trono do poder, na santidade de Deus, na justiça. E faz exposição daqueles que são os espíritos do engano, das falsas religiões, os anjos caídos que estão operando e trabalhando com ele. Mostra ao teu povo, faça segundo a tua vontade. O Senhor sabe qual é o meu desejo no coração. O Senhor sabe o que tem dentro de mim. Mas eu não vou falar aqui na oração e espero que o Senhor faça segundo a tua vontade e não a minha, mas a tua. E se há em mim alguma coisa errada, Senhor, corrija. Mas o Senhor mostra quem é esse indivíduo. Porque está insuportável vir, eu não o acompanho, não o sigo, mas aquilo que me enviam, está insuportável vir as blasfêmias deste falso profeta. Ele aponta falsos. Ele aponta algumas verdades assim, com esse espírito de manipulação para enganar os outros. Como fez
a serva escrava, que estava, o espírito que estava na serva escrava, que declarou que o apóstolo Paulo era teu servo, era teu santo homem, e Silas que seguia com ele. Mas na verdade, ela queria, o espírito de engano queria começar uma religião, decepcionando aqueles que creram no evangelho através de Paulo. Então, Senhor, faça demonstração de Marcelino. Pai, mostra este Marcelino, expõe este Marcelino, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o mundo vê que o Senhor não é de brincadeira. Assim como o Senhor tirou o sopro de muitos, o Senhor esposa muito, mas a mentira continua. Mas ainda assim, pelos teus fiéis, pelos teus santos, por aqueles que te buscam, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda todos aquele, Pai, que estavam para crer nessa mentira, estavam para seguir, aqueles que estavam confusos, abra, dá discernimento da tua palavra, mostra pelo teu Espírito Santo, pela revelação da palavra viva. Pai Santo, tira o amor do mundo ao teu povo santo, tira o amor do mundo aos teus pequeninos, tira o engano da conquista deste mundo depravado que a própria criação geme para vomitá-la do coração dos teus filhos. Faça com que nós tenhamos a nossa esperança do alto, de onde virá o Senhor. Temos a nossa esperança no Espírito Santo, no reino vindouro, na renovação da terra, na vinda do Senhor Jesus. Esta é o Evangelho. Eu termino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Blessing must be in the mighty name of the Lord Jesus Christ. That God bless you. That God direct your path, direct your ways, in the mighty name of Jesus Christ. That your heart will be humble to accept the gospel, the true gospel of Christ, the salvation gospel, the gospel of bowing your knees to the Lord and accepting the will and the purpose of God that God established since the foundation of the earth for your life, in the mighty name of Jesus. Amen.